Bíblias, por favor, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. Obrigado. Obrigado. Hoje eu estou precisando mesmo da... 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. Antes de lermos, a igreja quer dar as boas-vindas aos visitantes, né? Temos alguns. Sejam bem-vindos. Quem está nos visitando, faça um favor, fique em pé um instantinho só. Quem está nos visitando, né? Temos ali atrás uma irmã, né? Tenho a impressão que temos mais visitantes que não quiseram ficar em pé. Cumprimentem a nossa visitante, e se você perceber que perto de você tem algum outro visitante, cumprimenta também, né? Esse aperto de mão aí é da igreja toda. São as boas-vindas da igreja. Muito obrigado, seja bem-vinda. Sinta-se muito bem aqui entre nós, tá? Muito obrigado pela sua presença. Vamos ler então, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. A palavra de Deus diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, qual é a maior tragédia da humanidade? A fome. Boa parte da população do mundo padece de fome. As guerras. O mundo vive constantemente em guerras. Nós poderíamos citar muitos males que afligem a humanidade, mas nenhum deles é a maior tragédia da humanidade. Na verdade, todos esses males são consequências da maior tragédia da humanidade, da maior tragédia do ser humano, que é o afastamento de Deus. Essa é a maior tragédia, esse é o maior problema do ser humano, o afastamento de Deus. Porque existem lares divididos, afastamento de Deus.
Por que que existe fome no mundo? Por causa da ganância, resultado do afastamento de Deus. Por que existem guerras? Sede de poder, nações que não se entendem, resultado do distanciamento, do afastamento de Deus. E a pior consequência do afastamento de Deus é a morte. A morte espiritual, que traz consigo a condenação eterna. Mas, por meio do sacrifício de Cristo, nós acabamos de ler na palavra de Deus, Ele, o nosso Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nos reconcilia com Ele. Nós acabamos de ler na palavra de Deus. E reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós recebemos uma tarefa, nós recebemos uma responsabilidade muito grande, que o apóstolo Paulo diz que nos foi entregue o quê? O ministério da reconciliação. Salvos pelo Senhor Jesus Cristo, reconciliados com Deus, nós agora temos a tarefa de levar essa reconciliação às outras pessoas, por meio da mensagem, das boas novas de salvação em Jesus Cristo. E eu queria falar um pouquinho agora, justamente sobre esse ministério da reconciliação, sobre essa tarefa que nós temos recebidos de Deus, sobre o fato de nós sermos agora ministros da reconciliação. Cada crente, segundo o que nós lemos aqui na palavra de Deus, é um ministro, é um servo de Deus, responsável por servir a Deus, levando essa mensagem de reconciliação. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, se nós temos essa tarefa, essa missão, para realizá-la, nós precisamos ser impulsionados pelo amor. Nós precisamos ser impulsionados pelo amor. E o apóstolo Paulo fala logo no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 14. O apóstolo Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos move interiormente, para que nós realmente sejamos ministros da reconciliação, para que nós realmente testemunhemos de Cristo, falemos do amor de Cristo para as outras pessoas, impulsionados pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Se o apóstolo Paulo renunciava ao conforto, se o apóstolo Paulo renunciava aos bens materiais, se o apóstolo Paulo renunciava a tantas coisas e passava tantos perigos em suas viagens missionárias, anunciando o Evangelho, plantando igrejas, como ministro da reconciliação, é porque ele era impulsionado pelo amor. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos move interiormente, né? O que é constrangimento? Constrangimento é algo que a gente passa, que a gente tem que tomar alguma atitude, não é? A gente não tem escolha, senão tomar uma determinada atitude, né? Constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos move interiormente de tal maneira, o seu amor em nós, que nós então
tomamos essa atitude, somos impulsionados a falarmos de Cristo, a testemunharmos de Cristo às outras pessoas. É por amor. Se nós não amarmos, nós não vamos testemunhar de Cristo. É interessante que os líderes evangélicos estão muito preocupados com a motivação dos crentes para evangelizarem. Os líderes evangélicos estão muito preocupados com estratégias que sejam efetivas e eficientes para os crentes ganharem outras pessoas para Cristo. Nada disso substitui o amor. É quando nós realmente temos dentro de nós o verdadeiro amor, que nós nos importamos com as pessoas, que nós queremos não só o bem-estar físico, mas nós queremos também o bem-estar espiritual, queremos que aquela pessoa que nós estamos olhando, que nós estamos conversando, que nós estamos conhecendo, nós queremos que aquela pessoa também tenha a certeza da salvação, da vida eterna, como nós também temos. Você chega no Maracanã, vê aquela multidão, será que você se preocupa olhando para aquela multidão? Essa multidão, a maior parte, não tem Jesus. Jesus olhou para Jerusalém e se emocionou, uma emoção genuína, não aquela superficial, mas ele olhou para Jerusalém, aquela emoção genuína, amor verdadeiro, mais do que emoção. Eram ovelhas que não têm pastor. Ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos e vocês não quiseram. Será que nós olhamos com esse olhar de amor às pessoas? Será que você olha para aquela multidão dentro do Maracanã e olha e vê nelas ovelhas sem pastor? Será que você, caminhando pelo calçadão da praia de Caraí, né, no horário de verão, de noite, durante o mês de janeiro, fica aquela multidão ali na praia, né, de noite, aí saímos para caminhar. Será que olhamos essa multidão na praia de Caraí e nos compadecemos, porque vemos nelas ovelhas sem pastor? Quando entramos na barca para ir para o Rio de Janeiro trabalhar e olhamos aquela barca apinhada de gente, será que olhamos e percebemos ali ovelhas sem pastor? Pessoas que estão cuidando do seu dia a dia, sem lembrar que estão caminhando para a eternidade, sem lembrar que não têm certeza de salvação, não têm certeza de vida eterna. Nós somos capazes de amar de verdade as pessoas, ou será que cada um de nós está fazendo como os discípulos de Cristo? Estavam preocupados só com as suas próprias necessidades pessoais. Jesus estava lá falando do reino de Deus, de salvação, de vida eterna para a mulher samaritana. E eles estavam lá preocupados porque estavam com fome. Ia pegar muito mal se eles comessem, se eles almoçassem sem esperar o Mestre, sem esperar Jesus. Aí até que eles não se contiveram mais e chamaram Jesus: Mestre, come. E o que Jesus respondeu para eles? Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Aqueles discípulos estavam muito mais preocupados com a sua própria necessidade de comer, suas necessidades pessoais, do que com a necessidade de salvação daquela mulher. E, meus irmãos, se nós não amarmos realmente, nós seremos sempre como os discípulos de Cristo naquele momento. Se nós não amarmos realmente as pessoas, nós estaremos sempre preocupados com as nossas necessidades somente, e não nos preocuparemos com a necessidade que as outras pessoas têm.
de salvação, de vida eterna, de paz, de satisfação interior que só o Senhor Jesus pode dar. Nós precisamos amar verdadeiramente. Se nós queremos, de fato, cumprirmos a nossa tarefa de ministros da reconciliação. Deus foi impulsionado por amor quando enviou a Jesus para nos salvar. João 3,16, todos nós sabemos, é de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como filhos de Deus, nós precisamos também, meus irmãos, estar cheios do amor de Deus e amar as pessoas e fazer tudo o que pudermos pelas outras pessoas, principalmente falar-lhes das boas novas de salvação, da reconciliação com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser impulsionados, precisamos ser constrangidos pelo amor. Mas como ministros da reconciliação, irmãos, nós precisamos também viver vidas completamente consagradas a Deus. Nós precisamos viver vidas de total compromisso com Deus. E se o grande problema, se a grande tragédia da humanidade é o afastamento de Deus, o grande problema hoje do povo de Deus é a falta de compromisso. É a falta de comprometimento. As pessoas os crentes não querem mais se ver como servos de Deus. Os crentes hoje querem se ver como abençoados por Deus. Perceberam? Os crentes hoje querem se ver como abençoados por Deus. Mas esquecem que a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Servos de Deus. E servo não tem escolha. Nós precisamos lembrar isso, meus irmãos. Nós temos compromisso, não é escolha. Se nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós nos tornamos servos de Deus. Temos essa responsabilidade. Somos ministros da reconciliação. Nós vemos aqui no versículo 15, apóstolo Paulo deixando muito claro que ele morreu por todos nós. E agora nós que vivemos, porque ele nos deu vida ao morrer por nós, o que diz no versículo 15? Que agora nós não vivemos mais para nós. Os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós agora, meus irmãos, vivemos em primeiro lugar para Cristo. Vivemos em primeiro lugar para Deus, para servi-lo. Nós temos esse compromisso. A vida cristã é vida de compromisso. E às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã, meus irmãos, a realidade é essa, medíocre. Em que nós nos contentamos durante a semana de vivermos segundo a nossa própria vontade. E o domingo também. E escolhemos um dos cultos da igreja que mais nos convém, no horário que nós achamos mais conveniente, e aí vamos à igreja, ou de manhã ou de noite, para cumprir uma obrigação religiosa. Não por prazer, para cultuar a Deus. Não para recarregarmos as nossas baterias espirituais, mas para a nossa consciência ficar tranquila. Cumprir o meu dever religioso. Ah, pastor, que isso? Está exagerando.
Pode ser que você não seja assim, mas muitos de nós somos assim. Tanto é verdade que, se assim não fosse, nenhum crente faltaria, né, aos cultos da igreja, viria realmente por puro prazer, por puro desejo de cultuar a Deus junto com os seus irmãos. Nada daria mais prazer, né, do que fazer isso como servo de Deus. Então as pessoas muitas vezes estão vivendo como bem entendem, encarando a vida cristã como uma mera questão de religiosidade, como qualquer outra das religiões que estão por aí. Vivem a sua vida como bem entendem, estão aqui na igreja no culto que mais lhe agrada, mais lhe convém, para ficar bem com a sua própria consciência. Mas, meus irmãos, nós não somos simples religiosos. Nós somos servos de Cristo. Ele morreu por nós. Lá na cruz, quando Ele derramou o seu sangue, a Bíblia diz que Ele pagou o preço por nossas vidas. A Bíblia diz que quando Ele derramou o seu sangue, Ele nos adquiriu, Ele nos comprou como servos para si. E eu preciso, meus irmãos, ter constantemente essa consciência. Você precisa constantemente lembrar disso. E viver assim, viver realmente como servo de Cristo. Viver realmente esse compromisso com Cristo. Ah, meus irmãos, a nossa vida muda realmente. Quando nós vivemos essa realidade de que somos servos realmente comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não nos mandou buscar em primeiro lugar as coisas que nós queremos. Ele mandou buscar essas coisas em segundo lugar. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, porque nós somos servos de Deus. E em primeiro lugar o servo faz o trabalho do seu Senhor. Em primeiro lugar o servo faz a vontade do seu Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que Jesus diz? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Não precisa ter medo, não. Ah, mas se eu buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, eu vou terminar negligenciando as minhas? Não, não vai não. Deus abençoa. Deus dá sabedoria. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus abençoa, Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá vigor para trabalhar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos lembrar isso, meus queridos. Jesus morreu por nós, para nós vivermos para nós mesmos, para Ele. Está muito claro aqui no versículo 15, e em outros lugares também da palavra de Deus. Então, como ministros da reconciliação, nós precisamos viver vidas completamente consagradas a Deus. Nós precisamos viver realmente esse compromisso de servos de Deus, né? E precisamos também viver em santidade. Ministros da reconciliação precisam viver em santidade. Esse é outro grande problema dos evangélicos, do povo de Deus hoje. Falar em santidade, as pessoas dizem que é algo anacrônico. Há uma tendência muito grande agora, muitos pregadores evangélicos, escritores, que se dizem evangélicos, dizem: não, a graça de Deus, a graça de Deus cobre tudo. Nós estamos agora sobre a graça de Cristo. Nós não precisamos mais nos preocupar com o pecado.
Tem um que, muito badalado na internet, que até diz: não, você nunca vai vencer o pecado. Como quem diz: acomode-se mesmo ao pecado. Né? Nós estamos sobre a graça de Deus. É o que está na moda hoje, é o que a gente ouve muito. Mas parece que esqueceram de Romanos capítulo 6. Quem quiser abrir a Bíblia um instantinho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Apóstolo Paulo está deixando muito claro que em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza. E acomodar-se ao pecado é incompatível com essa natureza que nós temos em Jesus Cristo. Ele passa a mencionar aqui o simbolismo do batismo, que é justamente que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O crente, ele não se acomoda ao pecado. Apóstolo Paulo deixa muito claro também, lá na sua epístola aos Filipenses, que a santificação é algo dinâmico, é um processo que nunca termina na vida do crente. Apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O crente está sempre nesse processo de deixar o pecado para trás e buscar a semelhança de Cristo. E nós não podemos nos acomodar ao nosso pecado, nós não podemos nos acomodar aos nossos pecados, nós não podemos cair e ficar caídos. Apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. E ele diz também no capítulo anterior, no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a imundícia, de toda a iniquidade. Então, meus queridos, o crente não se acomoda ao pecado. Está muito claro aqui no versículo 17, dizendo, falando a respeito dessa nova natureza que nós temos quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo fez novo. Se eu era, antes de aceitar Jesus, uma pessoa de pavio curto, que se irava com facilidade, agora em Cristo, eu não sou mais pavio curto. E se eu tenho dificuldade com isso, eu preciso orar, pedir a Deus capacidade e preciso me exercitar, para não ser mais um pavio curto, que se ira facilmente. Se antes de aceitar a Cristo eu era uma pessoa incapaz de perdoar, a pessoa que fica guardando mágoas, rancores, agora em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, eu vou jogar esse lixo para fora da minha vida. Se antes de Cristo eu era uma pessoa orgulhosa, soberba, não, agora em Cristo eu não sou mais soberbo, orgulhoso. Agora em Cristo eu sou humilde. Se eu era mentiroso, em Cristo agora sou nova criatura, agora eu falo a verdade. Se eu era lascivo, adúltero, agora eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador.
Agora eu vou dirigir a minha mente para as coisas puras. Vou permitir que Deus lave a minha mente, para que eu tenha um proceder puro também. Se era um homossexual, não, agora não. Agora eu sou nova criatura em Cristo. Deus vai me ajudar. Eu vou me apegar com Deus. E não vou dar mais vazão a esse impulso homossexual, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. É coisa velha que ficou para trás. Se eu era ganancioso, amava o dinheiro mais do que tudo, e fazia de tudo para ganhar dinheiro, até coisas desonestas, se eu não queria ajudar ninguém, porque o dinheiro é meu, e eu não quero ajudar ninguém que esteja necessitado, precisando, egoísta, porque amo o dinheiro. Não, coisa velha que ficou para trás. Agora eu estou em Cristo. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar as pessoas e não ao dinheiro. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vida de santidade, irmãos. E nós, crentes, temos que continuar lutando. Apóstolo Paulo diz que é assim mesmo, lá em Gálatas 5. Apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. Então, o crente vai lutar a vida inteira mesmo contra o pecado, não vai se acomodar ao pecado. E o crente, quando cai, pela misericórdia de Deus, o que faz? Fica caído lá? Ah, pequei mesmo, agora vou ficar aqui no pecado mesmo. Ah, tá bom, vou ficar no pecado, não tem mais jeito. Não, o crente caiu, o que ele faz? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, levanta e prossegue na sua santificação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, né? Eis que tudo se fez novo. E por último, meus queridos ministros da reconciliação, como nós já vimos, precisam anunciar a mensagem de Cristo. Se nós queremos realizar bem essa missão que Deus nos entregou, obviamente que nós precisamos anunciar a palavra de Cristo. Só dentro das igrejas e de boca fechada, nós não vamos levar ninguém a se reconciliar com Deus. Nós temos que levar a mensagem de Cristo às pessoas, e com fidelidade. Não é falar de Cristo de qualquer maneira, não. É apresentar Cristo como a palavra de Deus apresenta. Interessante que nesse próprio texto aqui, apóstolo Paulo dá um resumo de Cristo que nos nos traz essa reconciliação com Deus. Quem é Ele? Paulo apresenta Cristo aqui como o próprio Deus em forma humana. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo. É essa nossa mensagem. Nós relembramos domingo passado João capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Por isso que Deus estava em Cristo. Jesus é o próprio Deus em forma humana. E essa mensagem que nós temos que levar com fidelidade também diz que Cristo assumiu o castigo dos nossos pecados. Versículo 21 também fala isso claramente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existem dois tipos de justiça de Deus. A justiça, juízo de Deus para os ímpios, e a justiça de Deus em Cristo Jesus,
que apaga os nossos pecados e nos torna justos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Jesus não conheceu o pecado, ele nunca praticou pecado. Lá na cruz ele se fez pecado por nós, ele assumiu o pecado de todos, para que nós fôssemos justificados. Jesus é Deus que se fez homem, Jesus assumiu o castigo dos nossos pecados para nós sermos perdoados, justificados. Jesus nos reconcilia com Deus. Novamente o versículo 19. Deus estava em Cristo fazendo o quê? Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Jesus é quem nos reconcilia com Deus. E o que mais que está nessa nossa mensagem que nós precisamos levar às pessoas? Ele apela que os homens se reconciliem com Deus. Jesus faz esse apelo, Jesus faz esse convite, né, a todas as pessoas. Versículo 20. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por nosso meio, quando nós estamos falando de Jesus às pessoas, por nosso meio, Cristo está convidando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Essa é a mensagem de Cristo que nós precisamos levar com fidelidade, sem mudar, sem alterar nada. A forma de falar de Jesus pode mudar, conforme a ocasião, conforme as pessoas às quais nos dirigimos. Mas a mensagem não. A mensagem é essa. É essa mensagem que nós precisamos levar às pessoas. Meus irmãos, é responsabilidade, é. E a Bíblia diz que Deus vai pedir conta. Mas é um privilégio muito grande também. A Bíblia diz que Deus não concedeu isso nem aos anjos. Esse privilégio da mensagem da reconciliação, de ser embaixadores de Cristo, Ele entregou a nós. Então, meus irmãos, vamos levar a todos. Vamos levar a uma pessoa sozinha, individualmente. Mas vamos levar também as multidões essa mensagem da reconciliação. Cristo morreu por nós e nos fez ministros da reconciliação.